Quando eu engravidei, eu não conhecia ninguém, assim, próxima de mim, que tivesse filhos, que tivesse tido parto. Eu não me atentava às histórias, assim, das pessoas, para saber como era a questão de cesárea, de parto normal, eu não tinha ideia. Então, quando eu decidi engravidar, na verdade, eu comecei a ir atrás disso. E comecei a procurar um médico, porque eu não tinha ainda um médico, sabe, fiel. Eu estava há pouco tempo em São Paulo, eu era do interior, eu sou do interior. E aí eu comecei a procurar médico e comecei a ver que tinha uma questão muito forte de cesárea, de parto normal, de humanizado. Eu precisava entender melhor isso, que isso ia conduzir todo o meu processo de pré-natal, que não era simplesmente escolher o médico que eu tinha, assim, mais afinidade, mas eu comecei a ver que essa questão do parto, eu deveria escolher já naquele momento. Né, assim, e para mim era fundamental que eu tivesse a opção de participar do meu parto, de respeitar o tempo da criança, o meu tempo, mas principalmente da criança, independentemente se janeiro é férias e horários e afins. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre essa questão de parto, de médico, porque eu estava grávida e eu não tinha um médico ainda escolhido em São Paulo, eu sempre fiz as minhas consultas na minha cidade. E para mim era muito natural escolher o parto normal, porque minha mãe sempre teve um parto normal. Eu nasci de uma cesárea, mas ela sempre comparando com as minhas irmãs, nós somos em 3, ela sempre falou que o melhor era o parto normal, pelo parto, pela recuperação. Ela sempre passou muita coisa positiva, minha mãe, em relação ao parto. Mas era natural isso, né, ela teve no SUS, naquela época ainda era muito comum. E aí quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a perceber, assim, em São Paulo, principalmente, né, onde eu tô, que não era tão comum mais, né, que você já precisava ir atrás. A escolha do médico se baseava na escolha do meu parto. Para mim isso foi, assim, algo surpreendente. Eu procurei alguns médicos, não senti confiança neles, senti que haveria uma condução provavelmente para uma cesárea, caso fosse uma data, caso passasse de 40 semanas, caso tivesse qualquer mínimo indício. Então eu não me senti muito segura. Eu percebi que o parto normal, que era o que eu queria, que era para mim era normal, não era a principal escolha de muitos médicos. Então eu encontrei o Braulio, por uma indicação de uma prima minha, mas ele me mostrou, assim, tudo que eu precisava saber. Alguém estava ali para mim, para minha filha, né, eu tive uma filha, me senti tranquila de que isso sim existe, que eu precisaria fazer aquela escolha naquele momento, do médico e do parto, né. Ele sempre me deixou muito consciente, de que a cesárea pode ser necessária em alguns casos, então a gente também fez essa preparação, mas de que fundamentalmente a gente ia acompanhar a saúde e o tempo da bebê e da mãe. Quando eu cheguei em casa para contar para meu marido, eu fiquei super receosa, porque falar em parto humanizado para alguém que é do mercado financeiro, que nunca ouviu falar disso, achei que pudesse sim já ter um preconceito, porque tem, acho que o nome humanizado tem um preconceito, sabe? Todo mundo já acha que é na banheira, sei lá, no meio do mato, em casa, né? E não, é simplesmente respeitar o tempo da criança, o tempo da mãe, a saúde, fundamentalmente. E ele chegou, o Braulio conquistou ele, conquistou com fatos, números, com carisma, com empatia, com conhecimento, com profissionalismo, com tudo. Senti muita confiança em esperar o tempo da bebê, de esperar o meu tempo, o meu momento. Uma coisa é você não querer a banheira, são coisas assim, são detalhes, né. Mas o fundamental aqui a gente vai olhar para a criança e para a mãe, né. Quando a gente foi contar para as famílias, quem tem a história de um parto normal na família como algo, tranquilo, é mais do que normal, né. "Ah, legal". Mas para quem não tem, é assim: "Como assim você vai fazer um médico humanizado? Você vai ter na banheira?". Ah, fui fui encontrando muitos preconceitos. E a minha escolha foi não falar mais. Porque, assim, só quem está pronto para ouvir tem que estar pronto para entender a sua escolha, né. Tem pessoas que não estão te ouvindo, só querem simplesmente contar a história delas. Tinha plena confiança na minha bebê, na minha gestação,
estava com a saúde plena, e no meu médico, na equipe de médico, a gente começou a participar de algumas rodas, e isso vai dando mais confiança pra gente. Eu lembro de um encontro que a gente estava falando, acho que de alguns medos, eu tinha muito medo da laceração, tinha muito medo, e eu lembro que ela falou: "Quanto mais você pensar no que você tem medo, mais isso pode ficar real, então confia". E a partir dali eu falei: "Confio, confio, não vai acontecer assim, vai ser lindo". Assim, comecei a imaginar o parto dos sonhos, e a minha gestação foi muito maravilhosa, foi muito tranquila, eu trabalhava, e continuei trabalhando, estava super bem, fiz atividade física, mas super tranquila, alimentação, o Braulio ele tem muita preocupação com a saúde da mulher como um todo, né, como lidar com a expectativa, lidar, com tudo que envolve a gestação, que é muito importante, né. Falando do meu parto foi ótimo, foi incrível, foi super tranquilo. E acho que o diferencial do meu parto foi eu, de fato, respeitar o tempo da bebê. Então eu comecei a sentir as contrações e eu fui sentindo o processo, eu senti que ela estava chegando, não corri para o hospital, que era o que o Braulio falava, né, as doulas, porque a gente tem que é muito mais confortável quando a gente está em casa, é muito mais confortável. Eu acho que se eu tivesse ido para o hospital, provavelmente eu teria perdido o foco nesse processo, né. É muito gostoso, apesar de, né, lógico que tem as dores do parto, mas é muito gostoso você sentir o seu corpo se preparando, a tua filha chegando, é incrível, e o parto foi super tranquilo. No planejamento do parto, o que me ajudou muito foi construindo a minha confiança com a minha filha, de que ela tem o tempo dela, de que poderiam ser 41 semanas, 42, 40, enfim, era o tempo que ela escolhesse, então eu fui criando muita tranquilidade em relação a isso. Eu estava com 38 semanas, eu estava com 39, eu não estava ansiosa. Eu estava curtindo que daqui a pouco ela não ia mais estar lá comigo, porque, né, ela ia escolher vir ao mundo, então eu estava curtindo esse processo de curtir cada semana, o desenvolvimento de cada semana, e não ter a expectativa de querer correr com esse tempo, né. Os 9 meses de gestação, eles são eles são necessários, né, então curtir esse momento. Então, o que eu aprendi com o processo, com o planejamento, com o pré-natal, foi curtir cada desenvolvimento, cada etapa, foi me olhar, isso foi muito importante, foi me olhar. Eu percebi que eu precisava olhar para mim, para mim como filha, para mim na minha gestação, assim, para minha mãe, assim, para eu me preparando, né, foi uma preparação para eu ser mãe. Então eu comecei a me olhar como filha, eu comecei a olhar a minha criação, a gente começa a ter, acho que uma conexão um pouquinho maior, assim, às vezes eu perguntava mais para minha mãe da minha história, sabe, acho que começa a tocar, se permitir tocar essa maternidade, né. Acho que a maternidade ela começa quando a gente deseja engravidar, e quando a gente descobre que está grávida. Aprendi também no planejamento a ser muito fiel com as minhas escolhas. Então eu escolhi o meu médico, eu escolhi o meu parto, e não importava o que as pessoas falavam a respeito, eu tinha muita confiança na minha escolha e na minha equipe médica. E meu marido estava me apoiando, era tudo que eu precisava, era tudo, eu não precisava de mais nada. Porque as pessoas, de fato, elas vão te questionar e elas podem querer até que você mude de opinião, sabe? Principalmente quando começa 40 semanas, né? E quando começa a chegar o tempo, não nasceu ainda, e você conseguir ficar tranquila de que você fez uma escolha e tá tudo bem, sabe. Então eu aprendi muito, eu ficava muito tranquila, eu conseguia ouvir as pessoas sem levar para o pessoal, sabe. Então isso foi um aprendizado, e por isso que o pré-natal acho tão importante, que são os 9 meses, né, ao longo do tempo a gente vai, assim, absorvendo toda essa maternidade, sabe. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu ainda era recém-casada, a gente tinha muito desejo de engravidar e tudo flui super bem. Mas eu não tinha muita informação de maternidade, não tinha, nunca tinha estudado muito a respeito disso, eu só tinha um desejo de ser mãe.
E aí eu comecei a estudar um pouco mais isso, a me informar de médico, de parto, e foi uma construção que foi me engrandecendo, assim, né, a gente fala do empoderamento, né, materno. Mas, assim, eu era acho hoje olhando para trás, parecia até uma sabe, a gente se vê até menorzinha parece. Porque eu me sinto que eu fui engrandecendo, né, e o planejamento, ele vai te dando muita segurança, muita. Isso não fica só no parto, isso é na nossa vida, né, isso se vai se repetindo, as pessoas me viam uma mulher confiante, uma mulher decidida, uma mulher que estava plena, que estava bem, estava feliz. Eu acho que quando a gente está feliz com as nossas escolhas, isso se reflete para todos os relacionamentos, né. Não fica só ali, não é a bolha mãe e bebê, vai se repercutindo. Então a cada nova etapa do pré-natal, de um planejamento, você para pensar nas suas escolhas, né. Isso é muito importante, não é imposto, né, e não chegou na parte decidir o que fazer comigo, sabe. A gente constrói isso. Então eram perguntas, assim, de tudo que pode envolver o parto, e como eu gostaria que isso fosse, como meu marido gostaria que fosse. Qual que é o melhor para o bebê? Então você vai se preparando. A informação ela é uma dádiva, né, a informação ela é poderosa, né, quando você se atende informação e segurança, você chega no parto, você chega depois, qualquer lugar que você chegar, você se sente, empoderada mesmo, né, não tem acho que outro termo. Então isso foi assim, a minha maternidade começou ali, né, o relacionamento com a minha filha começou ali. Então, quando ela nasceu foi um parto super tranquilo, e eu estava assim, a gente não sabe muito o que fazer, mas ao mesmo tempo a gente sabe o que fazer, né, porque a gente se permite o instinto dizer, a gente se permite fluir e não ficar esperando, né. Eu estava ali dona da minha maternidade, dona do meu parto, dona da minha relação, assim, engrandece muito a gente. A criação que eu tenho com elas hoje, uma criação respeitosa, uma criação, assim, de ver a criança, ela começou no meu pré-natal. Ela começou olhando a minha filha, a Clarice, a Helena, começou olhando elas de um jeito mais respeitoso, né, olhando elas como seres humanos, como, eh, com direito a todo o respeito, a todo o tempo que elas precisam. Então hoje eu vejo, minhas filhas são incríveis, elas são amáveis, elas são empáticas, e eu tô falando de bebês, sim, eu tô falando de bebês, elas são assim, elas podem ser assim, porque eu enxergo elas com essa capacidade, elas conseguem escolher a hora do parto, elas conseguem escolher se elas estão preparadas, elas conseguem, sinalizar as necessidades delas. E essa escolha eu fiz de olhar minhas filhas dessa forma, quando eu escolhi meu parto, meu médico. Então, quanto a gente se permite transformar, que é o impacto maior, né. E é bem isso, assim, quando eu olhei para o Braulio, eu olhei e falei: "Cara, como é que eu vou conseguir convencer o meu marido?" Porque ele é tão diferente do estereótipo esperado de um médico, né. Muita diferença, né. Acho que a gente pode, é possível a gente criar novas histórias, histórias com respeito, com carinho, com afeto, se a gente começar a ter um novo olhar com a criança e com a gente mesma. É isso.